Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo Poesia em Debate mais Open Mic. Quero agradecer a presença do público. Muito obrigado por terem vindo nesta tarde de domingo para ouvir poesia e humor. Depois, agradecer aos nossos dois oradores por terem aceitado este convite, a Leonor Ribeiro, muito obrigado, e o Bernardo Machado. E, por fim, agradecer à FNAC por, mais uma vez, acolher mais uma sessão desta iniciativa. O ciclo... Vou só colocar aqui. Portanto, o ciclo de poesia em debate, mais open mic, é um encontro. Neste caso, será uma sessão de poesia e humor, a quinta sessão deste ciclo, e é um ciclo que tem como objetivo pôr a poesia no centro da discussão. Todos os meses pretendemos ampliar as conexões entre o discurso poético, os maiores desafios do mundo contemporâneo e as grandes questões da humanidade. Desta forma, esperamos mostrar como a poesia pode estar em todo o lugar, ainda mais onde menos se espera. Vou passar agora à apresentação dos nossos oradores. Então, do meu lado direito, como eu disse, temos a Leonor Ribeiro. A Leonor Ribeiro é de Lisboa, nasceu em 1999, é atriz, poeta, humorista e cartunista premiada. É a criadora da série de poesia satírica Boss Biche Poesia, que podem encontrar sobretudo no Instagram, mas nas plataformas digitais, e que conta com ilustrações e rimas da sua autoria. É também autora deste livro, que é um livro infantil que se chama Mimas, a Gata do Guimas, livro com poemas, certo? Sim. Isso mesmo, portanto, este livro é o livro publicado da nossa Leonor Ribeiro, que poderão, se tiverem interesse, adquirir no final desta sessão, lançada em 2024 na Feira do Livro de Lisboa. Aqui do meu lado esquerdo temos o Bernardo Machado. Desde 1996 que vagueia por aí munido de portentíssimas sobrancelhas made in Portugal, como podem verificar. Apesar de ser incapaz de beber de copos de champanhe por ser pincudo, conseguiu obter um mestrado em evolução e comportamento humano. Em vez de trufas, prefere recolher histórias. Interessa-se pela diversidade cultural e pela vida em geral. Respirar, por exemplo. Adoro. Quem não é? Quem não gosta de respirar. Passamos então agora ao debate, e a primeira questão que eu coloco aos nossos oradores, ambos os oradores, é a seguinte. Para vocês, o que é a poesia? E o que é o humor? Como se relacionam estas duas áreas? Queres começar, Leonor? Sim, desde já faço minhas as tuas palavras. Obrigada, Luís, obrigada, FNAC. Eu treinei isto pelo convite e pelo acolhimento. Obrigada, Bernardo, pela companhia e obrigada a vocês. Acho que é muito mais fácil explicar o que é o humor. O humor é qualquer coisa que seja feita com o intuito de fazer outras pessoas rir. A poesia é uma coisa muito mais nuançada, difícil de explicar, porque a poesia são os pássaros, a poesia são os peixes, a poesia são coisas bonitas ou então são só textos que rimam. Relacionam-se, acho que... de facto, há uma justaposição entre eles os dois. E pronto, eu não tenho muito mais a dizer. Acho que fiz uma explicação um bocado estúpida, mas passo-te a palavra. Bernardo. Esta podia ser a primeira e última pergunta. É preciso saber quantas sessões é que temos, porque acho que dá uma sessão para cada uma das partes da pergunta. Antes de mais, saudar todos os que vieram. Muito obrigado por estarem presentes. Vocês dão sentido à nossa vida, pelo menos entre as 5 e as 7. Obrigado, Luís, pelo convite, FNAC e Leonor por estares aqui e por seres quem és. O que é poesia? Eu acho que reformularia a pergunta para o que é que a poesia tem sido ao longo do tempo, porque as coisas vão mudando. Se calhar, inicialmente era uma coisa para se fazer acompanhar por um instrumento muito musical, com métrica, e também muitas vezes muito moralista, e havia muitas senhoras a passar com flores na cabeça. Eu nunca percebi muito bem essa imagem das grinaldas, mas está
toda a poesia da altura da Grécia e depois também nos revivalismos europeus que temos da cultura clássica, há sempre esta imagem das senhoras a passar com grinaldas. Depois a poesia foi-se libertando de várias amarras, o que não quer dizer que não se possa continuar a fazer dessa forma, da rima, da métrica, de ter um ritmo, ter que ter um ritmo. Pronto, eu acho que no fundo tem por principal missão a introspeção bem, tem a forma do verso e eu acho que isso lhe dá uma substância própria, não ser um texto corrido, ser um texto fragmentado. Isso é uma maneira de organizar os pensamentos e a exposição das nossas emoções muito particular. E é isso. Enquanto à poesia, é isso. Enquanto ao humor, sim, é a arte que tem por missão fazer-nos rir e recordar-nos do nosso ridículo, que é uma coisa que é sempre bom ter em mente. E depois, desculpa, para complementar o que acabaste de dizer, depois há a parte como se relacionam. Acho que depende muito da pessoa que o faz e do contexto, porque, por exemplo, a minha poesia satírica prende-se muito nas rimas e a punchline dos meus poemas depende muito do facto dos últimos versos rimarem, enquanto que a poesia satírica do Bernardo é mais prosaica, não tem necessariamente rimas e depende muito da narrativa e da forma satírica como tu dizes as coisas, da forma estoica como descreves as coisas, ou seja, pronto, depois a maneira como se relacionam depende muito de cada pessoa. Sim, a parte da relação. Queria deixar só aqui uma opinião. Quando se aprende uma língua nova, eu diria que a última fase da aprendizagem é conseguir perceber o humor dessa língua e conseguir produzir graçolas nessa língua. Então, nessa perspectiva, eu arriscaria dizer que o humor seria a forma de comunicação mais profunda. Por sua vez, a poesia será a forma de introspecção mais profunda, também por assim dizer. E juntá-las, eu acho que é mesmo talvez a forma mais interessante de percebermos a condição humana e de a discutirmos. Muito bem, isso é a ponte ideal para a próxima questão e que visa um pouco as vossas obras e o trabalho poético que têm feito. Então começo por ti, Leonor. E quero que nos digas em que medida é que o humor se reflete na tua obra poética, nos teus textos e nos projetos artísticos que tens desenvolvido, porque, ou seja, o teu trabalho é de humor e poesia, mas o humor e poesia que fazes, por exemplo, numa sessão de Poetry Slam ou nos teus posts no Instagram, ele é diferente, tem diferentes formas, como é que é? Diz-nos. Eu acho que podíamos trocar um bocado aqui a maneira como a pergunta foi feita, no sentido em que eu tenho muita facilidade em fazer rimas. Para mim a questão é justamente o contrário. Eu desde jovem que tenho muita facilidade em fazer rimas e as rimas sempre foram uma carta na manga. Portanto, tudo o que eu faço a nível de arte, seja a poesia satírica, seja livros infantis ou seja um slam, são textos muito baseados em rimas e versos e em esquemas rimáticos. Portanto, a partir do momento em que eu faço, pelo menos, em que eu faço poesia, decidi usar os meus dotes, as minhas capacidades, que me permitem fazer rimas com tanta facilidade para criar um projeto humorístico. Ou seja, o humor reflete-se numa das vertentes de poesia que eu faço, que no caso é o meu projeto Boss Bicho Poesia. Mas, é um projeto versátil que, como tu disseste, é maioritariamente publicado através do Instagram. Já consegui fazer exposições e espetáculos à volta disso e depois também dá para fazer stand-up. Mas o stand-up foi uma coisa que eu fiz que foi uma espécie de afterthought, porque eu comecei a fazer stand-up para ganhar seguidores para o Instagram. Eu pensei,
Já corri todos os círculos de poesia, a malta de slam já me conhece pelo slam, a malta dos festivais de literatura conhecem-me por isto, portanto decidi começar a fazer stand-up porque achei que era o último tipo de audiência que ainda não conhecia o meu projeto. Portanto, a Boss Biche, pronto, é um dos... Espera, deixa-me reler esta pergunta. O humor... portanto, consoante as três grandes formas de poesia que eu faço, porque toda a minha carreira gira à volta da poesia, o humor está presente numa delas, que é a Boss Biche, mas não está presente na Mimas nem no slam. Acho que são coisas muito... Mimas é uma coisa muito mais didática, muito mais acessível a crianças, e o slam é uma coisa muito mais séria e muito mais declamada e teatral. Portanto, não sei se respondi à pergunta, se gostavas de pegar em algum ponto que eu tenha dito e que não tenha acabado. E diz-nos também que inspirações é que tens nessa vertente da poesia humorística. Por acaso, assim, de repente, acho que não tenho nenhuma que seja portuguesa. Eu conheço vários comediantes que façam maioritariamente músicas satíricas, ou seja, não necessariamente poesia satírica, mas as rimas que fazem acabam por ser musicais. Sim, de repente, os Monty Python fizeram isso, o SNL faz isso, os Lonely Island, os Flight of the Conchords. Portanto, eu de facto tenho várias inspirações em termos de rimas e em termos de rimas satíricas. Nenhum deles é português. Inspiraram-me imenso e também sou muito inspirada por humoristas, mais uma vez, não são portugueses, mas esses que não usam necessariamente rimas. Ou seja, eu na verdade sou inspirada por 3 tipos de vertentes, que são os cantores, escritores, rappers que não são necessariamente humorísticos, as pessoas cuja arte é uma justaposição das duas áreas, ou seja, que fazem música satírica, e depois também pessoas que fazem poesia ou rap ou música muito à volta de esquemas rimáticos e que não seja necessariamente satírico. Por exemplo, a minha grande inspiração é o Lin-Manuel Miranda. Again, não é português, mas pronto. Eu sempre há certas músicas, certos textos, certas letras de rap que eu vejo e penso, esta rima é genial, devia ter sido eu a lembrar-me disto. Portanto, Lin-Manuel Miranda seria um grande exemplo disso. E em relação a inspirações, em relação ao humor, seria, por exemplo, o Neil Cicierega e o John Mulaney, e pronto. Ou seja, tive que desconstruir a pergunta, porque eu não tenho muitas inspirações de poesia satírica, mas tenho inspirações das duas vertentes separadas. Através das quais depois constróis o teu próprio trabalho. Sim, exatamente. Muito bem. E tu, Bernardo, como é que trabalhas o humor nos teus textos poéticos? Ok, eu sempre me considerei um otimista à paisana, então eu gosto de escrafunchar nas grandes tragédias da vida e o humor às vezes pode ser só aquela última estrofe ou aquele último par de versos que deixam um raiozinho de esperança no final de um texto. Pronto, e como estava um bocadinho a dizer há bocado, eu acho que a comédia é das formas mais estimulantes de raciocinar. E há uma necessidade humana. Depois há aqui umas questões que podemos discutir, mas acho que é numa pergunta mais à frente. Em termos de inspirações poéticas, eu, na verdade, sou muito picuinhas. Assim, eu gostar realmente de um livro de poesia, eu gostei muito do Manuel de Barros, gostei muito do Ari dos Santos, sobretudo antes do 25 de Abril, e do Almada Negreiros. Ok. Dentro da poesia satírica especificamente, temos bons nomes cá em Portugal, o Renato Filipe Cardoso, por exemplo, o Daniel Maia Pinto, com o famoso poema do Rissol, que se calhar mais adiante referirei, que é ela deu uma trinca no Rissol e não olhou para ver de que é que ele era feito. Por isso fiquei a gostar dela. É qualquer coisa assim do género. Eu acho muito engraçado.
De comédia em geral, sublinho com a escolha da Leonor dos Monty Python. Olha, temos o Manuel João Vieira, Vota Vieira, ainda que as eleições já tenham passado. Temos o Cebola Mol, por exemplo, também, com o Eduardo Madeira e o Filipe Melo Carvalho. Homem de Carvalho. Filipe Homem de Carvalho, penso que eu. Ele que me desculpe se me enganei. E pronto, assim também internacionalmente, poesia cómica, o Bukowski, mas também dentro desta linha do trágico ao cómico, que seria a minha preferida, eventualmente. Muito bem. A próxima pergunta é para ti, Leonor, e é a seguinte. A poesia satírica pode mesmo ser considerada poesia? Sei que esta é uma questão que te diz muito. Sim, eu acho que quando sugeriu a poesia veio no seguimento de uma conversa que já tínhamos tido no teu podcast. Sim. Sobre o facto de eu ter um bocadinho de síndrome de impostor por causa do tipo de poesia que eu faço, da Boss Bicho Poesia. Mas essa é uma pergunta que também vai ser levantada mais à frente, porque eu já li o script desta entrevista. Sim, a poesia satírica pode ser considerada poesia. Não tenho muito mais a dizer sobre isto. Pronto, eu tenho muita dificuldade em ver as coisas eu vejo as coisas de uma forma muito literal. Rita Tormenta tem um poema sobre isso e eu revi-me muito no poema dela. Portanto, a maneira como eu faço poesia... estou a dar-me a mim mesma como exemplos, mas pronto, para responder a esta pergunta, a maneira como eu faço poesia, como eu disse antes, é muito dependente de versos e de esquemas rimáticos. Portanto, não deixa de ser poesia nesse sentido, ou seja, não deixa de ter versos, não deixa de ter estrofes, mas não deixa de ter o seu quê de humor. Honestamente, sim, é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Então passamos à próxima questão. Bernardo, qual é o papel da poesia humorística e satírica no mundo contemporâneo? Ok, obrigado, Leonor, por teres mencionado a Rita Tormenta, que está falei só de autores já falecidos, e fora o Renato e o Daniel. E a Rita Tormenta e a Tatiana Faia também são, para mim, dois dos grandes nomes da poesia atual. E é isso, também um bocadinho pegando na questão da Leonor, só desculpa, é isso, eu acho que a poesia está sempre a libertar-se de grilhões e, portanto, é um conceito... Porquê é que não pode ser poesia por ser cómico, não é? Quer dizer, é um conceito que está sempre em expansão. Assim, os traços gerais, repito-me aquilo que disse há bocadinho, é parte formal de ser organizado em verso, não ter, normalmente, personagens nem grandes diálogos, e, portanto, tendencialmente focar-se mais na introspecção. Pronto. Em relação ao papel da poesia humorística e satírica, acho que é o papel que a comédia sempre teve para a humanidade ao longo de toda a história. Isso acho que é um universal que se mantém bastante constante ao longo do tempo. Era o que eu dizia há pouco, recordarmos do nosso ridículo, que é uma coisa fundamental, sermos capazes de nos emancipar da tragédia de alguma forma, termos no fundo também uma maneira de discutir temas mais sensíveis e complicados e às vezes dolorosos, mas como é que eu ia dizer? Mas pegando nas questões de forma também a aligeirá-las, mas não no mau sentido, no sentido de as tornar, no fundo é digeri-las, emancipar-nos da desgraça da vida. E é isso, todas as culturas riem e todas as culturas se querem rir. Eu também não me queria repetir ao dizer que é uma necessidade. Pronto, depois há maneiras... Eu acho que aquilo que nós achamos piada ou não tem uma influência cultural. Para dar um exemplo muito específico, eu acho que nós, portugueses, se calhar rimos mais facilmente de um jogo de palavras. Portanto, é mais o dizer e
está muito nas palavras. Eu acho que os italianos acham mais piada aos acontecimentos. Aconteceu uma coisa cómica. Eu, pelo menos nas comédias italianas, vejo mais acontecerem coisas engraçadas do que propriamente estarem ali com aquelas larachas dos trocadilhos. E eu, quando punha com muitos trocadilhos, eles ficavam assim um bocadinho à espera que eu me cansasse e me fosse deitar a partir de certa hora. Por exemplo, os gregos já é diferente, porque há uma língua diferente, em que é fácil inventar novas palavras. E, portanto, mais uma vez, há mais a questão da palavra. E o humor, através da invenção de novas palavras, por exemplo, é uma coisa muito, muito comum na Grécia. Por exemplo, eles dizem muito no escritório coloplidírio, porque, no fundo, dá para fazer palavras juntando caixinhas de palavras diferentes. E coloplidírio queria dizer tão simplesmente, e ríamos-nos muito, está ali uma criança, alguém que... Enfim, queria dizer cu e máquina de lavar. E, portanto, é uma imagem muito interessante, que é a nossa barriga andar à volta. É quando estás enjoado, estás com coloplidírio. Para dar um exemplo das possibilidades humorísticas deles, que acabam por nos aproximar muito. Eu acho que, no nosso caso, por exemplo, estamos muito influenciados pelos britânicos. E temos também muita questão do humor britânico, que é muito valorizada aqui, que é ser capaz de dizer uma piada e manter uma postura séria. Pronto, eu acho que isso dá pontos extra em Portugal. Noutros países, eventualmente, estão-se a borrifar. Mas é isso. E também, claro, um grande papel da comédia, a crítica. A crítica à opressão, a crítica ao sistema político quando se porta mal. Acho que isso é um papel também muito importante. Mas com isso quer dizer que nas culturas em que se dá mais importância à palavra, ou seja, ao trocadilho, por exemplo, que há uma maior receptividade da poesia satírica, sendo a poesia a arte da palavra, e nas culturas em que a situação caricata é o mais relevante ou tem maior preponderância, que há menos receptividade para a poesia humorística ou para o humor na poesia? Não necessariamente, porque ou seja, eu posso escrever um texto poético em que faço jogos de palavras, como posso escrever um texto poético em que descrevo coisas absurdas a acontecerem. Portanto, é sempre a palavra, mas acho que podes agradar a todas as culturas através da poesia satírica. Ok, muito bem. Passamos então aqui à próxima questão, para a Leonor, e que é a seguinte. Qual é a diferença entre um texto satírico e poesia satírica? Eu não estou minimamente preparada para responder estas perguntas. Pronto, como eu já disse 2 vezes nesta conversa, portanto, já repeti 2 vezes nos últimos 25 minutos, para mim, a minha poesia satírica depende muito da rima. Foi um bocado como o Bernardo disse, depende muito de trocadilhos e de coisas assim ditas. Textos satíricos, não sei, porque, por exemplo, aquilo que o Bernardo faz, que, como eu disse, é uma coisa muito mais narrativa, muito mais prosaica, para mim não há qualquer sombra de dúvida que seja poesia, mas eu, sinceramente, não sei precisar qual é que é a linha que separa qualquer outro texto satírico com o tipo de poesia que tu fazes. Acho que depende muito também do facto de ser uma coisa muito declamada. E também foi o que tu disseste de serem textos muito separados, de serem textos... Não sei que palavra é que tu usas. De organização... Fraturados. A organização em verso, sim. Sim, exato. Mas, por exemplo, tu não giras necessariamente à volta do verso. Mas pronto, texto satírico. Eu acho que muitas vezes o texto satírico, quando eu penso em texto satírico que não seja necessariamente poesia, vem-me à cabeça as crónicas, por exemplo, daquele famoso Ricardo Araújo Pereira. Famoso, não precisava dizer nomes. Que pronto, esses sim, não há qualquer sombra de dúvidas de que não é poesia. E o que é que a poesia consegue acrescentar, por exemplo, ou que tem de diferente, que, por exemplo, um texto do Ricardo Araújo Pereira não tem por não ser poético? Pronto, eu acho que não é necessariamente o que é que a faz assim, mas aquilo que ela causa. Eu acho que um texto poético tem por ser justamente um poema,
consegue falsear de uma certa forma um certo sentido de humor, uma punchline que qualquer outro texto não teria. Porque nós a lermos um texto satírico, uma crónica satírica, pronto, rimos por aquilo que aquilo é e por aquilo que está a acontecer no texto, mas acho que só o facto de ser um poema, quer ou não, seja ou não dependente de verso, faz com que tenha ainda mais piada. Se calhar também o que os diferencia um bocadinho é a dose de metáfora, não é? Não deixando de ser cómico. Sim. Muito bem. Passamos então agora à próxima questão para o Bernardo, que é a seguinte. Discute-se muito os limites do humor e a poesia é o campo do florescimento, da liberdade de expressão por excelência. Então, há limites para a poesia humorística? Ou a poesia é uma forma de, digamos, suavizar ou disfarçar a crítica mordaz? Não é nada um campo de florescimento da liberdade. Os outros poetas estão sempre a dizer que não se pode usar reticências e cheio de regras. Não. Não, estou a brincar, mas sim, essa é a maneira mais comum de se definir a poesia, dessa ode à liberdade, mas depois ao mesmo tempo eu acho que não falta é quem a exerça tentar explicar aos outros por A mais B como é que se faz, como é que não se faz e o que é e o que não é poesia. Eu acho essa ironia, achei sempre curiosa. Lá está, porque a poesia, em teoria, libertou-se dos grilhões da pontuação. Mas eu continuo a gostar de usar a pontuação. Pronto, percebes? Deixou de ser uma coisa obrigatória, como a rima. Já não é necessária, mas a Leonor usa e para o uso que ela lhe dá é fundamental. Por exemplo, eu sou incapaz, e testo isso, de decorar um texto. E é por isso que eu perco os slams todos, orgulhosamente. Mas a rima ajuda imenso a decorar. E está muito preso com as funções originais da poesia, da tradição oral, de juntar as pessoas num espaço comum. Eu imagino mais alguém a comprar-me um livro, não digo, porque isso é sempre uma coisa difícil de acontecer, mas pronto, pelo menos a pedi-lo emprestado e a ler em casa no seu sossego. É assim mais a minha ideia de entre aspas, de consumo do que aquilo que faço. Entretanto, qual era a pergunta? Desculpa. Poesia, ou seja, imagina, se alguém diz uma piada que atinge uma minoria, por exemplo, aí há uma linha vermelha que o humor não pode passar. Sim, os limites... Exato. Será que, se for um poema, se for através da poesia, será que já passa? Não, porque não é uma questão de forma. Para mim, são sempre questões de conteúdo. E o que está errado num filme está errado num poema. A minha regra pessoal é os limites do humor, é quando diz a piada e todos na sala nos podemos rir. Esses são mais ou menos os meus limites. Mas, por exemplo, quando passamos para o Ricardo Araújo Pereira, que está no seu estúdio a falar para mais ou menos o país inteiro, a gozar com pessoas que não estão na sala e que certamente não vão achar muita piada, ele há de ter outra ética profissional. Eu gosto dessa regra, para já serve e eu gosto dela. É quando nos podemos todos rir. Esses são os meus limites. E pronto, não é por estar mais em verso que as coisas são mais cuidadosas, ou por estarem em prosa, ou por ser uma canção e alguém estar a acompanhar a guitarra. Não, acho que é sempre o cuidado com o outro, é sempre uma coisa importante e é independente da forma, na minha opinião. Mas, só para dizer aqui uma coisa, eu acho que já tinha dito justamente no podcast através do qual eu te conheci, que toda a gente se ofende por alguma coisa. A minha família de direita, pronto, melhor forma de os descrever. A minha família mais conservadora dizem que hoje em dia não há liberdade de expressão e que a nossa geração se ofende por tudo e por nada, mas a questão é que eu já os vi ficarem ofendidos por coisas que para mim parecem muito superficiais e que, quer dizer, e que... Como, por exemplo, namorar e não casar? Não, mas, por exemplo... Não, por exemplo, se eu fizer uma piada sobre a Igreja Católica, eles facilmente ofendem-se. Ou seja, não há ninguém que não fique ofendido com uma ou com outra piada. Eu própria, que faço poesia satírica, com certeza que há coisas que me vão deixar chateada. Eu posso...
recentemente, então eu tenho um poema que se chama Quero Ser Atropelada, que é sobre como os portugueses não sabem conduzir e eu quero ser atropelada para ir para a prisão e se calhar, não, para morrer, e só quando eu for morrer é que as pessoas vão parar à prisão e vão aprender a lição, que de facto não se conduz assim. A minha mãe ficou super chocada quando eu publiquei aquele poema. Disse, Leonor, tu não podes publicar isto, porque há pessoas que de facto morreram atropeladas. E eu, o ano passado, fui fazer uma exposição em Mora. E tive, assim, uma espécie de sexto sentido que me disse, Leonor, é melhor pesquisares acidente Mora no Google para ver se é pertinente que tu coloques na exposição esse poema. E eu fui pesquisar... e apareceu uma coisa a dizer: município de Mora inaugura monumento sobre as vítimas de atropelamentos, uma cena assim parecida. E convidaram-te para a inauguração? Foi? Não, já estava inaugurado. A coisa é, não, a questão é, eu ainda bem que eu tive essa presença de mente de pesquisar isso, porque retirei esse poema que eu estava originalmente a pensar em incluir na exposição, já não foi incluído. Portanto, pronto, é um exemplo de, quer dizer, há imensa gente que acha piada a esse poema. Tenho pessoas que normalmente não costumam dar-me feedback em relação aos meus poemas, a responder-me às stories, às publicações, a dizer adorei isto, tens toda a razão, os portugueses não sabem usar piscas. Ou seja, de facto é uma coisa que costuma ser geralmente aceita e que com a qual as pessoas costumam concordar, mas neste caso acho que houve um limite, que foi não pude incluí-lo nesta exposição porque... as pessoas de Mora se calhar não teriam aceito de uma forma tão bem, justamente porque parece que há muitos acidentes em Mora, pelo menos que justifiquem um monumento. Mas isso é um excelente exemplo. Para o mesmo conteúdo, o contexto diferente pode roubar-lhe o estatuto do humor respeituoso ou não. Exato. Porque aí o limite seria talvez que para eles não seria uma piada. Exato. Não teria sentido humorístico, que seria o objetivo. Mas rimos-nos todos não quer dizer que não incomode também um bocadinho, atenção. E eu falámos na questão também da função do humor. Eu já levei com muitas... Tenho amigos, felizmente, que sabem gozar muito bem comigo e que me mandaram bocas muito boas que me fizeram refletir mesmo sobre alguns dos meus comportamentos. Sim. E ia dizer mais qualquer coisa, mas eu depois, se me lembrar, eu digo. Muito bem, então passamos agora à próxima questão, que é precisamente aquela que falas há pouco. Agora sim, vais poder falar sobre esta questão, e que é a seguinte: já sentiste esta síndrome de impostor pelo tipo de poesia que fazes? Consideras que a poesia humorística é vista, mesmo dentro do meio poético, como um género menor? Eu vou ser honesta, sim. Eu sou completamente incapaz de fazer aqueles poemas menos literais e mais sérios que nós vemos em sessões de poesia tais como a Bota e o Pinguim. Sou completamente incapaz de fazer isso. Portanto, eu criei o meu projeto Boss Bicho porque eu cresci, eu tenho origens culturais na banda desenhada, digamos, porque o meu pai era autor de banda desenhada e, como muitos de vocês saberão, na banda desenhada existe a questão das comic strips, que são bandas desenhadas muito pequeninas com 2 ou 3 falas que contam uma história cómica, depende muito da ilustração, ou seja, são muito... a ilustração e o texto conjugam-se muito um ao outro. E a minha intenção com a Boss Bicho Poesia foi fazer isso, mas em versão poética, ou seja, escrever poemas com ilustrações que se complementassem um ao outro e que fossem a resposta poética às comic strips. A questão é, eu comecei a fazer aquilo, recebi atenção de pessoas que simplesmente acharam piada, recebi atenção de cartunistas que estão maioritariamente habituados a banda desenhada e não necessariamente a poesia, e recebi a atenção de poetas. Mas a questão é que eu não deixo de me sentir extremamente... Pronto, esta cena da síndrome de impostor, porque eu de facto não consigo fazer a mesma poesia que as outras pessoas. Comecei a fazer slam também para me poder... pronto, agora modéstia à parte, para me poder promover nos círculos poéticos. Tenho recebido bastantes elogios, mas a questão é que eu fiz isso para não fazer só poesia satírica. E muitos dos poetas que me seguem porque me viram atuar em círculos de slam poetry, dá para ver estas coisas através das redes sociais, não são os mesmos, eles não põem like nos meus poemas da Boss Bicho. É raro um poeta... mais facilmente vão pôr like neste cartaz de eu estar aqui, ok, não está aqui o cartaz em lado nenhum, mas pronto, mais facilmente põem like em cartaz e interagem com publicações relacionadas com espetáculos que eu vou fazer e pronto, círculos de conversa que eu vou fazer do que em publicações da Boss Bicho. A Boss Bicho costuma ter mais sucesso dentro de pessoas que não costumam frequentar círculos de poesia, ou seja, tanto cartunistas como...
pessoas aleatórias, um engenheiro qualquer que me siga no Instagram e que acha imensa piada aquilo. Portanto, eu não deixo de sentir síndrome de impostor por fazer este tipo de poesia, e comecei a fazer slams justamente para poder complementar isso, para provar que sou capaz de fazer outros tipos de poesia. Mas aquela poesia que não é nem slam, porque eu já tive vários colegas poetas a dizerem que não gostam de slam poetry, não gostam da dimensão competitiva, acham que é uma coisa muito... como é que eu ia te explicar? Não é bem industrial que eu quero dizer, mas é, pronto, transformar a poesia numa... Ali um standard, apesar de tudo, não é? Sim, exato, e quer dizer, estares a dar pontuações à poesia como se fosse uma cena de ginástica artística. Ou seja, parece que eu fui logo escolher os dois tipos de poesia que são mais polémicos dentro dos ciclos. Mas pronto, pelo menos sou gira, compensa dessa forma. Mas estás muito bem nos dois. Hã? Estás muito bem nos dois. Ok, obrigada. Pronto. Então, Bernardo, voltamos aqui às questões culturais e a questão que eu tenho para te colocar é a seguinte: até que ponto o humor é um universal humano? Até que ponto é culturalmente restrito? Pois, eu acho que já respondi a isso, no fundo, não é? Exato, exato. Mas eu tenho sempre aquela imagem, por exemplo... Toda a gente se quer rir, inclusive é de si própria. Eu lembro-me às vezes aquela malta que tem assim um aspecto muito durão e que eu acho que muitas vezes tem saudades que alguém goze com eles. Tenho mesmo saudade. E eu percebo que muita gente não o faça, porque é um risco. Pronto, é um risco. Eu gosto de correr esse risco e pronto, como veem, estou aqui inteiro porque, pronto, até à data as pessoas reagiram com relativa alegria a serem provocadas. Mas quando se provoca assim uma pessoa com um ar mais agressivo e resulta bem, eu acho que há ali quase um riso nostálgico. Isso é uma piada. Portanto, pronto, é o que eu posso pegar em termos do universal. Também é sempre muito bonito quando pessoas de diferentes culturas se riem juntas, porque é ali mesmo um ponto de encontro que se cria e que aproxima muito e que te aproxima muito a outras pessoas em circunstâncias em que isso parecia altamente improvável por causa de certas distâncias culturais, mas é isso. Cai sempre bem uma boa risada. Muito bem, passamos então agora à última questão. Começo por ti, Leonor. Então, a questão é a seguinte, que voltamos um bocadinho agora a fazer o círculo, em modos de conclusão. Qual é o lugar do humor na poesia? O humor é apenas um veículo para chamar a atenção dos leitores, ou seja, através a poesia usa o humor como uma ferramenta, ou o humor é uma característica mesmo própria, mesmo intrínseca da escrita poética? Ok, portanto foi através desta pergunta que eu descobri o que é que quer dizer intrínseco. Portanto, o lugar do humor na poesia. Ok, respondendo primeiro à segunda pergunta, é um veículo para chamar a atenção dos leitores? Eu acho que sim. Portanto, como eu disse, há muitas pessoas que não frequentam necessariamente círculos de poesia, que gostam muito das minhas publicações, porque pronto, justamente por causa do humor. O humor na poesia, eu acho que vem desde sempre. Como o Bernardo já estava a dar exemplos de poetas justamente falecidos que faziam poesia satírica. Mudando completamente o tópico sobre o qual estamos a falar, eu recentemente vi pessoas no Reddit a dizer mal, forte e feio, da Carolina Deslandes por causa de uns poemas que ela escreveu, e depois eu disse, malta, isto não é muito diferente de coisas que... Eu estou prestes a cometer um erro de todo o tamanho, mas há um poeta qualquer português, de há uns séculos atrás, que escreveu um poema satírico sobre a água. Acho que foi Bocage. Exato, pronto. Ou seja, acho que a poesia e o humor andaram lado a lado. Não foi necessariamente receptivo, porque não é por nada. Eu acho que as pessoas que não são necessariamente cultas neste tipo de coisas, as pessoas que não costumam frequentar estes círculos e não costumam estudar este tipo de assuntos, pensam na poesia como algo um bocado lamechas. Se calhar estou a errar, porque já ouvi pessoas em cima de palcos e em frente a microfones a generalizar certos tipos de pessoas e não tinham sem qualquer tipo de razão. Não, mas é verdade, eu acho que no slam, por exemplo, há um bocadinho essa visão, que a poesia não é bem para rir.
Mas, por exemplo, eu não estou necessariamente a falar das pessoas que vêm dentro da poesia, estou a dizer a qualquer pessoa que ande na rua que não costuma ler poesia, se calhar vai pensar na poesia como uma coisa mais séria, lamechas. Ou seja, 95% da população portuguesa. Exato. Para as 300 pessoas. Não, mas isso por acaso era uma coisa fixe de se estudar, de se fazer uma espécie de sondagem. O que é que tu achas da poesia? E depois põe-se uma pergunta em baixo: que livros de poesia que já leste? E com certeza que os que disseram que nunca leram um livro nenhum ou que nunca foram a uma sessão de poesia vão dizer que a poesia é uma coisa séria, que é uma coisa lamechas. Mas a questão é que o humor e a poesia andaram de mãos dadas desde muito cedo. E sim... mas o que eu mais vejo, a poesia que eu mais vejo ser publicada nas redes sociais, estou a dar muito o exemplo das redes sociais, mas hoje em dia é o que chama mais a atenção, é sempre a poesia que tem algum nível de choque, ou seja poesia humorística como, por exemplo, a poesia que chega ao Got Talent, que eu não estou a dizer isto de uma forma pejorativa, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que é a Karen David, foi ao Got Talent fazer um texto extremamente chocante sobre a relação que ela não tem com o pai dela, e esse vídeo foi viral, que várias páginas no Instagram começaram a fazer repost com músicas super esquisitas por trás, aquilo era uma cena, um clickbait de todo o tamanho, ou seja... Portanto, o humor é uma forma de chamar a atenção aos leitores, mas eu acho que qualquer coisa que seja um choque ou que seja inesperado vai automaticamente chamar a atenção do Zé Povinho, digamos, à poesia, porque, pronto. Ou seja, eu quero dizer que acho que 95% dos portugueses, como tu disseste, achariam que a poesia é uma coisa um bocado mais secante e mais lamechas e, portanto, o tipo de poesia que costuma ficar viral, que costuma sobressair, é a poesia que choca mais, mas não necessariamente a humorística. Por isso é que eu dei o exemplo da Karen, que escreveu um poema, que declamou um poema chocante e que leva qualquer pessoa à frustração e às lágrimas, e por isso é um dos exemplos de poesia que pode circular por aí, que de outra forma não circularia. Não acho que seja uma característica intrínseca da escrita poética, porque justamente dei o exemplo da Karen, que é um poema que eu não me consigo rir daquele poema. Eu própria tenho um poema sobre o como eu não me dou bem com o meu pai. A minha mãe, quando o ouviu chorar, várias pessoas que o ouvem vêm ter comigo a seguir a dizer: Leonor, gostei imenso do poema, é que eu relaciono-me tanto. E isso é a pior coisa que me podiam dizer. Que têm, ou seja, que se relacionam com um problema que seja tão triste, percebes? E tão frustrante. Não sei se queres dizer mais. Muito bem. Sim, queres acrescentar alguma coisa aqui, Bernardo? O lugar do humor na poesia. Sim, eu acho que se calhar o humor, de alguma forma, é a última esperança da poesia de conseguir atingir um público maior. Se eu estou preocupado em atingir públicos, pessoalmente não. É isso. Podem-me deixar morrer à fome, à vontade, tranquilo. Eu tenho mais 2 trabalhos para me sustentar. Portanto, continuem a tentar. Estão à vontade. E também é útil para quem escreve o humor, no sentido que, como estava um pouco a dizer há bocado, permite-nos escrever sobre coisas profundamente difíceis e dramáticas, ajudando-nos a não nos suicidar. Porque não? É interessante isso. Porque, por exemplo, tens se calhar, movimentos poéticos desprovidos de sentido de humor. Estou a pensar, por exemplo, no romantismo. Eu não me lembro de nenhum poema minimamente cómico do romantismo. Aquilo, basicamente, era uma competição entre tuberculosos e suicidas a ver quem é que morria mais depressa. E pronto. Acho que convidaste a pessoa certa para falar de poesia e humor, depois desta deixa. Mas o humor não é uma característica intrínseca da escrita poética. O humor é uma instituição que precisa de uma forma de existir, e acho que a poesia é um excelente suporte para o humor tomar a sua forma. Também acho que a poesia ganha com esse casamento, e sim, é isso. Acho que seria a relação que eu estabeleceria entre ambos.
No fundo, desculpa, deixa-me só dizer, eu acho que o humor e a poesia são coisas que se manifestam de formas diferentes em todo o tipo de disciplinas artísticas ou, detalhes de coisas à nossa volta. Ou seja, existe poesia satírica da mesma maneira que existe poesia romântica, da mesma maneira que existe poesia deprimente, da mesma maneira que o humor se manifesta em qualquer outra coisa. Existe humor dentro da poesia, existe humor dentro de livros infantis, com certeza existem esculturas humorísticas, eu não tenho exemplo de nenhuma, mas, ou seja, são ambas coisas que se manifestam de várias formas, mas que não são mutuamente exclusivas. Não sei se era essa a expressão que eu queria usar. Ou seja, manifestam-se várias formas, mas não pertencem só uma à outra. A poesia não precisa de ser humorística, mas a poesia humorística também é poesia. E o humor dentro da poesia também é poesia e também é humor. E o humor que não é poético também é o humor. E pode ser outras coisas que não poesia. Muito bem. Excelente conclusão. Passamos agora à nossa ronda de poemas, em que nós vamos ler aqui alguns poemas humorísticos e se calhar fazemos assim, tu podes começar, Bernardo, depois vou eu, depois vai ao Leonor e fazemos assim em rodinha. A mim o que me preocupa é criar aqui uma discrepância com a Leonor, porque temos textos de dimensões bastante diferentes. Sem problema. Começo com, por que não? A trilogia da vida, fé, ciência e diálogo. Isto foi o título mais pretencioso que consegui arranjar para um curtíssimo texto. Em termos de fé, o que vos tenho a dizer é teologia e verdade. As moscas são a prova viva de que Deus existe, de facto, e não gosta de nós. Metafísica. Desculpem. A parte da ciência temos a meteastronomia. Do telescópio do meu quarto observo a infinitude da minha pequenez. Por isso lhe chamo o microscópio da alma. E em termos de diálogo, convívio. Este poema não tem Wi-Fi. Então, o primeiro poema que vos trago são algumas quadras humorísticas de António Aleixo, o poeta algarvio, conhecido como sendo um dos grandes poetas populares portugueses. Então, estas quadras são da obra póstuma publicada dele, do segundo volume da obra Este Livro que Vos Deixo, e as quadras dizem assim: Onde passas, deixas rasto. Qualquer homem te seduz. O teu marido é padrasto dos filhos que dás à luz. Quando com outro te vi, pensei, sem que tu notasses, já quis dar tudo por ti, hoje nem que me pagasses. Quantos moços elegantes vestem com todo o esmero, no vestir são uns gigantes, no saber não valem zero. Não lhe atires com baionetas, se queres deitá-lo abaixo. Atira-lhe antes um tacho, o resto são tudo tretas. Condecoro o presidente, e sabem por que razões? Por ter posto a tanta gente tantas condecorações. Obrigado. Ok, eu falhei completamente a parte em que me pediram para trazer textos. Graças a Deus eu sou autista e tenho tudo decorado. Vou declamar o poema estrábico, porque eu, para além de ser autista, sou estrábica. Porque, pronto, eu nasci uma mulher branca e queria pertencer a algum tipo de minoria, portanto escolhi todas. Também sou lésbica, por isso. Baralharam-se na fábrica, por isso nasci estrábica. Por ter os olhos divorciados, via objetos duplicados. Via 2 garfos e 2 facas e tentava pegar nos talheres errados. Tinha que dar a mão à minha mãe no meio da rua porque via 2 passeios e já ia toda lançada para o meio da estrada. Recebi injeções de botox aos 2 anos para tentar corrigir os danos. Com fraca noção de espaço e profundidade, há quem celebre o dia da visibilidade bissexual. Eu celebro o dia bissexual da visibilidade. Se me dizem, Leonor, tanta gente há neste mundo a tentar abrir o terceiro olho, eu ainda nem sequer abri o segundo.
Se me dizem, Leonor, não te quero assustar, mas os teus olhos torceram-se, não é por nada, eu digo, amor, se não se tivessem torcido, aí sim eu ficava preocupada. Em honra ao grande cantautor italiano Guccini. É só uma Guccini. Por vezes gosto de me pôr a ouvir Guccini. Sempre odiei o Guccini. Quantas viagens não arruinaste a torturar o rádio com aqueles CDs em que gravavas os crimes musicais do Guccini contra a humanidade? Que vontade me dava de atirar os engarelhos janela fora, pelos Apeninos abaixo, para lhe acabar com o regresso a casa. Quantas vezes não tive de levar onde mesmo ver a história no caminho de regresso a casa, que estávamos a passar na rua onde vivera o estupor do Guccini. E quantas vezes não tive de conter o raivoso ímpeto de parar abruptamente a viatura e ir mijar nas maçanetas do portão. De tempos a tempos dá-me para, desprevenido, ouvir Guccini. Ele era, talvez, o teu maior defeito. E hoje fico contente ao notar que até isso consigo recordar com um terno sorriso. A fúria contra aquele simultâneo maçador e supinha de massa, contra aquele sujeito pesado e pretencioso que nos entrava pelos ouvidos adentro com letras mesquinhas e melodias agradáveis como o voo da melga, essa fúria é hoje um bilhete de regresso para um período feliz e pleno de ganas de sei lá o quê. Embora, enfim, o pudéssemos ter conotado como a melhor banda sonora. O Guccini fazia o Vasco Rossi, do qual só se safa a canção da Jenny, parecer um mal menor. Mas eis que o Lucio Battisti devolveu a sanidade ao rádio do teu Fiat Panda, esse teu quase mata-velhos a gás, pronto a voar perante as ventanias nas pontes do norte de Itália. Durante anos achei que o Si Viaggiare, o seu best-of, fosse um mapa sonoro para o nosso reencontro, mas tal nunca se deu e hoje tenho a minha própria coleção de Battisti. De certa forma, ele traiu-te e ganhou vida própria nos meus tímpanos. O Guccini, porém, é uma desgraçada praga que só me poderia ter assolado por tua causa. E só por tua causa poderia eu ser invadido de um ataque súbito de majestosa flatulência ao passar pelo número 43 da via Paulo Fabri, que ainda por cima servira de nome para um álbum do Guccini, ou fundo de capa, ou o Caraga 4. Vivemos juntos lá pertinho, Giuseppe Massarenti 48. Isto porque recusámos aquele quarto no apartamento em que os Antifa tinham feito da varanda um altar com as cinzas roubadas em cemitério incerto de um tal de Paolo Parisi. Passávamos lá as tardes a jogar dardos e eu nunca te atirei com nenhum à testa. Era mesmo amor. Deixava crescer a barba para me poder sujar todo quando íamos comer gelado. Devorávamos os filmes projetados na Piazza Maggiore, na companhia das pizzas rançosas da Casa Pizza, que tinham o preocupante preço de €1,50. O teu pai, senhor meu sogro, após deixar bem claro que os hóspedes são como o peixe, que depois de 2 dias começam a cheirar mal, roubou uma boina e um disco da Premiata Forneria Marconi, deixando-me substancialmente mais vulnerável ao frio e ao Guccini. Se ele quiser devolver qualquer um dos dois, vai sempre a tempo. Enfim, nessa época devemos ter ido a todos os eventos gratuitos da cidade e certo foi que contigo estourei as poupanças em tudo quanto era concerto de rock progressivo, desde Florença até Verona. Juntos, descobrimos recantos de uma beleza digna do segredo literário. Apresentaste-me grandes amigos e outros que me lembravam o Guccini. Jantei em casa de todos estes últimos, bebendo sempre o mais que pude. Fiquei em êxtase por ter partido mesmo a tempo de me furtar a obrigação de lhes retribuir os nutritivos gestos. Mal sabia, todavia, que era já para não voltar. Esquecera-me da finitude das coisas. Mas ouço o Guccini volta e meia e meio que volto. Que belo constatar que mantive fiel ao meu ódio pelo Guccini, mesmo ao fim de tantas primaveras.
Só não me atrevo jamais a pô-lo no carro, pois tenho medo que se transforme num Fiat Panda e levante voo com a ventania da Ponte da Rábida. Então, o próximo poema que eu vos trago é também de uma autora do Algarve, chamada Lídia Serras Pereira, e a obra chama-se Quadras Soltas. Então eu selecionei aqui algumas quadras que vou passar a ler. A quem me tiver inveja, um dia, quando morrer, deixo a minha dentadura para melhor se morder. Deste-me um beijo atrevido, exclamei por timidez. Que pena que o tenhas sido, apenas por esta vez. O beijo que te pedi não me fez nem mal nem bem. Quando é que uma gota d'água matou a sede a alguém? Pisquei-te o olho uma vez e ficaste toda ufana. Não era o que tu pensavas, tinha entrado uma pestana. Ser poeta é ser alguém muito rico em fantasias e que as mais das vezes tem as algebeiras vazias. Vais à missa, sim senhor, com imensa devoção. Olha, que grande favor, namoras o sacristão. Com desgosto um certo dia eu bebi para esquecer. Jurei que não mais bebia. Esqueci-me e fui beber. O vinho, como o amor, não se querem provar. O vinho tolda a cabeça, o amor, o coração. Tua boca é garrafinha, vinho de marca afamada. Quem dera ser saca-rolhas dessa garrafa bem lacrada. Obrigado. Eu vou declamar um poema, porque houve um dia que eu fiz uma horta na minha varanda. Plantei tomates e os tomates cresceram e escrevi um poema sobre isso. Chama-se Gaspacho. Vou montar um cavalo a galope e vou estacionar em paralelo. Vou fazer salto em queda livre e aprender a patinar no gelo. Lutarei contra qualquer rufia e serei assertiva em debates. Agora já nada me assusta, porque me estão a crescer tomates. Posso ler outro, que os vossos são compridos? Eu voto sim. Não é isso. Posso dizer o meu? Os vossos são mais compridos. Desculpem. Pronto, e depois houve uma vez que eu e a minha mãe estávamos na terrinha e vimos um ninho azul. E a minha mãe, que é uma pessoa muito espiritual e muito romântica, ficou super comovida. Começou a dizer: Leonor, olha, Deus fez a natureza tão bem, estes passarinhos viram um fio azul e fizeram um ninho. E eu disse: mãe, é um ninho alterno, se tem cabelo azul é alterno. E então decidi escrever um poema sobre um ninho alterno. Ninho que há muito saiu do armário, ninho que estudou artes no secundário, ninho que luta contra o patriarcado, ninho que tem o septo furado, ninho que acorda quando anoitece, ninho que vê animes que ninguém conhece, ninho que nunca diz não a uma jola, ninho que fuma tabaco de enrola, ninho viciado em música coreana, ninho que pede sempre a emenda vegana, ninho que sofre de complexo paterno, ninho alterno. Ok, agora um que... Nós estamos sempre a abordar temas complexos, às vezes complicados, como estavas a falar há bocado, as questões da minoria, mas às vezes escrevemos sobre coisas corriqueiras que nos afetam a todos e mesmo assim sentimos que estamos a falar de um tema tabu. E o que eu vos queria dizer é, meus amigos, as hemorroidas correm à mesma velocidade ao longo da vida, nós é que começamos a correr cada vez mais devagar, não é? Portanto, mais tarde ou mais cedo vamos ser apanhados. E, portanto, é uma variação do rime, que é o abri-me. Nunca antes me tinha aberto tão repentinamente com ninguém e muito menos daquela forma. Perante o meu estado de profunda entrega e alta fragilidade, ela declarou impassível:
sem lesões na mucosa alcançável, massas ou depressões perceptíveis, esfíncter normotónico. Perdido na complexidade do discurso, eterno analfabeto dos sinais femininos, não pude apurar se me havia de encher de alívios ou desesperar, e mais não fiz do que soltar um suspiro desnorteado. Ela, vendo-me tão patego, pôs-se clara e concisa. São hemorroidas trombosadas. Que raios! Logo trombosadas, tinha que ser. Toda a minha vida parece trombosada. Eu sabia que devia ter morrido aos 27. Sim, partindo qual estrela do rock, com um rabinho gostoso e virgem de AVRs. Para quem não sabe, são acidentes vasculares retais. Oh, porquê é que me deixei levar para estas idades tão cheias de doenças indignas? O tempo só semeia velhice e interrompeu-me os pensamentos. E agora vou ter que lhe fazer uma maldade. Olhei para trás de esguelha. Doutora, se calhar são muitas novidades de uma só vez. Ainda tentei retorquir. Porém, vi que já tinha posto as luvas e, enquanto contribuinte e forreta, a última coisa que queria ver era dinheiro investido em material médico ser desperdiçado. Enfim, é impressionante as formas que a vida vai inventando para nos destratar recambulescamente sempre que nos abrimos de veras. E agora? Perguntava-me, de rabo para o ar. Se isto fosse poesia, haveria de terminar com uma metáfora bombástica. Se estivéssemos perante uma narrativa, teríamos de concluir com alguma útil moral. Se de uma peça de comédia se tratasse, imperava fechar com uma punchline. Não sabendo o que isto é ao certo, não deixa de ser evidente que acaba com uma simples fingerline. O próximo poema que eu vou ler é também de um humorista algarvio, que é o Dário Guerreiro, mais conhecido como Moço de um Cabreste. Ele faz vídeos para o YouTube, devem conhecer. Ele também escreve livros de poesia. Então, este livro chama-se Borbotos do Pensamento. Borbotos é uma palavra que se usa muito no Algarve, que quer dizer exato da roupa. Também aqui também se usa Usa-se muito em Portugal todo. E, portanto, o poema chama-se da humanidade. Odeio-te. Odeio-te. Desculpa. Vamos lá. Odeio-te, mas moderadamente. Não quero que morras, não sou demente. Não quero que adoeças, meu ódio é diferente. Se a desgraça se abater sobre ti, acredita, não é porque eu pedi. Desejo-te que nunca te abandone aquela sensação de que um espirro está a chegar e que nem encarnando o sol o consigas espirrar. Eu quero, posso e escolho, logo não coloco picante no molho. Eu não leio cenas que não tenham dragões. Não leio cenas técnicas, só leio cenas épicas. Não leio cenas de economia, só leio cenas de fantasia. Não leio cenas de gestão, só leio cenas de ficção. Aliás, recentemente descobri que tenho andado a tomar Xanax em vez da pílula. E eu não li os rótulos nem as prescrições porque eu não leio cenas que não tenham dragões. Olha, já agora só um breve à parte, eu acho que o texto anterior respondeu a alguma das questões. Porque a comédia permite-nos falar de hemorroidas de uma forma que acho que... E obriga-nos a ouvir sobre hemorroidas, porque eu não vim aqui para isso hoje. O quê? Desculpa? Nada, continua. E eu acho que também a poesia ajuda, no sentido em que nos permite focar nas emoções e não tanto na hemorroida. Pronto, ok. Só para enquadrar o texto nesta sessão. Ok, vou ler o PPR. Estive a fazer contas à vida agora que tenho casa própria. Interrompe-se a emissão para a leitura da seguinte bula existencial.
Por casa, entenda-se quarto. Estas duas palavras passarão por perfeitos sinónimos, mais geração, menos geração, tal como o confrangido e constrangido se tornaram indistintos, o que de facto é um constrangimento confrangedor. Ora bem, o trabalho claramente não dará fortuna nenhuma. Os investimentos só servem para aumentar fortunas já existentes, herdar fortunas está quieto. Segue-se que, considerando renda para aqui, produtos de higiene básica para acolá, e somando as refeições que não conseguirmos cravar, mais os parcos descontos com os quais iremos agraciar o Estado, obtemos a seguinte equação. Renda mais higiene a dividir pelos segundos de descanso, vezes o produto dos descontos pelo número de anos de trabalho, a dividir pela raiz cúbica de refeições. E aqui vamos só fazer uma pausa. Porquê a raiz cúbica? Porque se consideraram 3 refeições por dia, o que esperemos que não seja um excesso de otimismo. Okay? Tudo isto é igual à total ausência de reforma. Talvez vos estejais a perguntar, sacando das vossas potentes calculadoras, porquê é que os filhos não entram na equação? Bom, a omissão da variável deriva do facto de os cálculos terem sido claros quanto à impossibilidade de pagar um casamento. E toda a gente sabe que filhos fora do casamento, isso é que não. Novos e faltas de decoro, fora. Perante este cenário mesoeconómico, de imediato me pus a apurar medidas solucionatórias, socorrendo-me da minha esmerada educação financeira. Reparem, então, há que orientar o trabalho e os trocos de lazer que formos acumulando de forma a atingir um estilo de vida tal que nos permita falecer antes da idade da reforma. Resolvido. E assim vão as poupanças em Portugal. Desconta-se em humanidade aquilo que falta ao capital. São mais 2. O meu próximo poema é da minha autoria. É um excerto de um poema que eu tinha escrito que se chama História Espiritual da Destruição do Mundo. E este excerto acho que é relevante para aqui porque mistura um pouco esta parte que falávamos do poema, da poesia mais séria, por assim dizer, e depois da poesia mais humorística como resposta a essa parte séria. E então vou passar a ler o poema. Se há uma árvore milenar que ergue os vastos e frondosos ramos para abraçar a tua alma taciturna, outrora morada de fadas e duendes, e por cujas veias corre a seiva genesíaca que gerou o mundo, grita: lenha, lenha, lenha para a fogueira! Olhe que bela cadeira esta madeira não me dava, e que magnífico soalho, e que portentoso cabo de enxada! Se há uma fonte de onde o solo brota, um fluxo de água constante, que sacia a sede de inumeráveis seres, elixir, poção mágica do início dos tempos, que revitaliza e purifica a boca de quem é tocado por ela, grita: engarrafar, engarrafar, engarrafar! Olhe que bela água para enfiar dentro de um caixão de plástico e expor na prateleira, e para esbanjar na sujeira do dia-a-dia, esgotar na exploração intensiva, vai dar uma bela maquia. E as florestas que cobrem a terra, vês o espírito que habita dentro delas? Vejo bem, dizem, e é muito fácil, respondem. Se há ouro é para escavar, se é arável é para desflorestar, se é rentável é para queimar. E os rios que desaguam no mar, encontraste as sereias e os tritões, se há petróleo é para perfurar, e se corre sem cessar, lá vai esgoto, a algum lado irá parar. Pobres peixes mortos, nunca mais hão de nadar. Obrigado. Desde há uns meses para cá que tento aumentar o músculo. Logo, só como proteína, desde a aurora ao crepúsculo. Eu ponho proteína em tudo, no brunch, almoço, jantar. Se a hóstia não for proteica, recuso-me a comungar.
Faço pelo menos 20 horas de exercício por semana e como caldo verde proteico, sem chouriço, que eu sou vegana. Tanto é o exercício que tenho os músculos a doer, mas agora que penso nisso, devem ser os rins a arder. Obrigada. O primeiro poema satírico que eu escrevi foi em 2020 e foi porque vários colegas meus estavam a enviar poemas que não eram satíricos para uma open call para poetas e eu decidi, eu olhei para aquilo e disse, eu consigo escrever poemas sobre qualquer coisa. Escrevi um poema erótico sobre um garfo. Ninguém senão eu, apaixonada, se iria perder, esfomeada, nas tuas pontas tão afiadas e nas tuas curvas tão apertadas. Em ti noto o meu reflexo, observo a tua forma peculiar. Vem servir-me, matar este fervor. Tenho fome que quero saciar. Vou levar-te à boca. Meu amor, minha vida, meu garfo, traz-me comida. É verdade, eu tinha prometido no início uma menção ao poema do Rissol. E é um texto que se chama precisamente Já dizia o outro, cuidado com os rissóis. E eu estava-me a lembrar de uma situação da minha vida que achei que era mais ou menos semelhante, e então saiu isto. Desta vez esmerei-me... Peço desculpa. Diz. Sim? Mas... Certo. Mas está há quanto tempo? Ok, mas é 1h40 e da outra vez ficou bem. Sim, gravou bem. Mas... É? É 1h30. Ok. Está a acabar então, fazemos mais uma assim. Sim, mas da outra vez tem corrido bem. Tem sido sempre isto. Ok. Tá. Pois, está bem. Está bem, certo. Obrigado. Ok. Vamos ter que encontrar uma forma humorística de resolver esta questão. Ok. Faz-te uma última ronda? Sim, faz-te uma ronda de poesia. Se quiseres o microfone aberto já. Queres passar o microfone aberto já? Há aqui alguém que vai participar no microfone aberto? Bem, É? Ok. Então se calhar abrimos o microfone. para Pronto. quem queria desesperadamente ouvir o poema do Bernardo, I guess, Olha, sigam-no no exato. Instagram, não é? Podes vir dizer ao microfone aberto. Não, olha... Eu estava só a tentar dar plug à tua página e ao Vocês vão projeto Pimbaú. Apareçam por lá. Bem, então nós vamos abrir o microfone agora e depois voltamos para as despedidas, está bem? Portanto, quem quiser vir aqui dizer um poema, sim, nós saímos agora. Quem quiser vir cá dizer um poema à frente, fiquem à vontade, está bem? E obrigado mais uma vez a todos. Ora bom, boa tarde. Parece que a hora vai adiantada, não é? Eu trouxe aqui várias coisas, mas vou só ler então um poema pequenino de Alexandre O'Neill. Canção de embrulhar. Boa noite, meninos. Não levantar da cama. Não ir pé ante pé ver os pais ao quarto. Diz que eles são 4 foles agarrados uns aos outros. Quejando diz que é o amor. Ou quejando diz que é o pai com uma coisinha assim a meter um recado na caixinha que a mãe tem. Diz que não é da costura, que é aquela onde se guardam os meninos antes de se poder comprar o berço e eles poderem nascer para o amor dos seus pais.
O poema que vos trago agora é Amigas Aranhas. Ter uma aranha a passear na minha mão sempre foi para mim como ter um pequeno amigo. São as aranhas as tecedeiras mais antigas do destino. Há quem nisso acredite, não serei eu o adivinho. Há quem tenha medo delas, 8 patas e quelíceras afiadas, que medinho que causam de partinhas articuladas. Ser sensato é também, em parte, evitar situações comprometedoras. E é por isso mesmo que as aranhas não se ralam com empresas construtoras. São assim as aranhas, bichas espertas e atiladas, bichas sensatas, boas ouvintes e pouco chatas. Bem que podes fugir, aos pinotes e aos saltos, em planícies ou planaltos, para onde quer que vás, lá estarão elas, desfilando velozmente nos parapeitos das janelas. Até cuscar os namoricos, são prestáveis as belas meninas, afastam mosquitos e moscardos, e se bracinhos tivessem, segurariam as velas. Têm por ti um belo amor, de quem numa bela teia suspensa encontra o equilíbrio que a sustenta no seu próprio mundo de pequeno colicerado. Pelo carinho de uma aranha que tem por tua casa o seu abrigo, ter uma aranha a passear na minha mão sempre será como ter um pequeno amigo. Boa tarde a todos também. Vou ler um poema que escrevi esta semana, portanto fora dos livros que já têm publicados, e que me remeteu para uma frase que encontrei também esta semana de uma poeta brasileira, que é a ideia de nunca explicar um poema. E chama-se Nunca Tentes Explicar um Poema. Nunca tentes explicar um poema. Nem te atrevas. É uma tarefa além de tonta, sombria. Fútil, inútil, como não haver livros numa livraria. Oh sim, fazer cirurgia a um poema é dar-lhe cabo do floema e condená-lo a xilema. Não há nada como uma boa explicação para nos revelarmos pessoas sem noção na poesia. Poetas de simulação, contadores sem saborões de contas e não de histórias, vozes sem memórias do calamento. Explicar um poema é como explicar porque se é feliz. Pode-se fazer, mas é crime, pelo romper do mistério da compreensão profunda. Explicar um poema é nada. Ou melhor, pretende ser tudo. Fada e humano, especial e mundano, próprio e fulano. No final, explicar o verso é só uma coisa. Provinciano. Obrigado. Olá a todos. O poema que eu trago agora é um poema de Álvaro de Campos que se chama Poema em Linha Reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido ainda mais ridículo. Eu que tenho sido cómico às criadas do hotel. Eu que tenho sentido o pescar dos olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência,
mas uma cobardia. Não são. Não. São todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou eu que sou vil e erróneo nesta terra? Poderão as mulheres não os ter amado. Poderão ter sido traídos. Mas ridículos nunca. E eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Então, terminamos assim mais uma sessão do ciclo Poesia em Debate, mais Open Mic. A próxima sessão vai ser no dia 11 de abril, sobre poesia e performance. Para finalizar, queremos agradecer mais uma vez à FNAC por acolher esta iniciativa, agradecer a vocês aqui presentes, ao público que esteve a ouvir e também aos que vieram cá ao palco para partilhar os seus poemas, muito obrigado. E aos nossos oradores que estiveram aqui a debater poesia e humor, o meu muito obrigado. Comprei o meu livro. Comprei o livro dela. Tá, obrigado. Até à próxima. Obrigado.